Os 6 cursos oferecidos pelo Instituto Universitário da Fundação Educacional de Barretos participaram da abertura da 37ª Semana Científica e Cultural. O evento foi aberto no Teatro Jorge Andrade, com a palestra do doutor em Educação, Celso Vasconcelos. A diretora do Instituto falou da importância deste tema relacionado à educação. Eu acho que, além de esclarecer, o que eu acho o ponto mais importante é o fazer pensar. Ele colocou tanto nós, professores, como os nossos alunos, para pensarmos na nossa própria prática docente. E isso é fundamental hoje em dia. Principalmente na parte psicológica, de como lidar com o aluno e da sua autoestima também, né? Perfeito, Carol. Da nossa lidar conosco, com o aluno, com a escola, com os gestores. De uma maneira geral, o professor vive toda a escola, não é? Então são vários segmentos e isso foi muito importante na fala dele. Todos os alunos dos cursos de Educação Física, Pedagogia, Biologia, Física, Química e Matemática estavam presentes nesta palestra que contou sobre a história da educação brasileira. Eu entendo que nós temos que mexer em dois grandes polos, duas grandes realidades, que é a questão da estrutura e das pessoas. Normalmente há uma ruptura, ou as pessoas valorizam a mudança da estrutura ou das pessoas. Então nós precisamos, por exemplo, a questão da formação do professor, do salário, das condições de trabalho, do respeito profissional, mas ao mesmo tempo nós precisamos que esse professor tenha um outro olhar, um olhar de acolhida do aluno, um olhar que acredite que o aluno pode aprender e que ele pode ensinar. Então acho que nós queremos avançar numa educação de qualidade, nós temos que articular essas duas dimensões. Celso ressalta que os professores precisam confiar mais em si. Se eu chego na sala de aula desacreditando no meu trabalho, não tendo certeza se eu quero ser professor ou não, então aquele problema que existe é muito concreto, né, de uma classe lotada, de um salário baixo, de uma família que transfere responsabilidade, esse problema fica muito maior porque falta um significado interno. Então por isso que eu insisto, a estrutura é a pessoa é a estrutura. Então alguns professores ficam o tempo todo esperando ser motivados de fora. Isso é uma demissão da própria existência. Então, até porque se eu buscar uma motivação interior, eu inclusive vou ter ânimo também para lutar pelo salário. Porque o professor que vai se entregando, chega uma hora que nem para lutar pelo salário, e aí é um ciclo vicioso, ele vai afundando cada vez mais. E nesta terça-feira haverá comemoração ao Dia do Professor e palestra que irá abordar a educação física no contexto escolar.